A vara que floresceu é uma poderosa jornada bíblica que mistura mistério, intriga e intervenção divina. Em meio a uma rebelião silenciosa contra a autoridade estabelecida, o céu decide agir com um sinal inquestionável. A história gira em torno da vara de Arão, um simples pedaço de madeira seca que, por ordem de Deus, floresce miraculosamente diante de todo o povo, provando quem havia sido escolhido por ele. Mais do que uma prova de autoridade, a vara se torna símbolo de reconciliação, justiça e amor eterno. Acompanhe essa narrativa de tirar o fôlego e descubra como o divino age quando o homem questiona sua vontade. Você acredita que Deus pode fazer florescer o impossível? E se um simples pedaço de madeira pudesse revelar a verdade que muitos tentam esconder? Fique conosco nesta jornada cheia de mistérios, onde o céu responde à rebelião dos homens com um milagre que ecoou por gerações. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, mostre esse vídeo e deixe seu comentário abaixo. Nosso desejo é tocar muitos corações e levar a palavra de Deus cada vez mais longe. O deserto estava silencioso, mas entre as tendas de Israel, algo mais profundo se erguia. Não era o vento, nem as serpentes, mas a semente da rebelião. A nação havia sido libertada do Egito com mão forte. Viram o mar se abrir, o maná cair do céu, a água brotar da rocha. Mas agora, duvidavam. Corá, Datã e Abirão, levitas como Arão, começaram a sussurrar entre os príncipes das tribos. O argumento era simples. Por que Arão? Por que Moisés? Somos todos santos. Deus está conosco também. A inveja, coberta de falsa espiritualidade, ganhava força entre os líderes. E o que começa como sussurro, logo se torna confronto. A rebelião não mais se escondia, ela se levantava diante de Moisés com ousadia. Corá e 250 líderes aproximam-se de Moisés com firmeza. Questionam sua liderança, acusam-no de elevar a si e a Arão acima do povo. Um clima tenso paira no ar. Moisés, com os olhos marejados, responde: amanhã o Senhor mostrará quem é dele, quem é santo e quem pode se aproximar dele. Ele propõe um teste. Cada líder trará um incensário diante de Deus. Quem ele escolher será o seu sacerdote. Mas o fogo do céu não espera a lógica humana. Deus não divide sua glória com ninguém. No dia seguinte, os rebeldes se aproximam com os incensários. O povo observa em suspense. Subitamente, o chão treme. A terra se abre diante de todos e engole vivos Corá, Datã e Abirão com suas famílias. Um fogo consome os 250 líderes que estavam com incensários. Silêncio, pavor. O povo recua em desespero. Moisés clama: afastem-se das tendas dos ímpios, pois o Senhor é santo. Mesmo depois da justiça, a dúvida ainda florescia no coração do povo. Na manhã seguinte, o povo murmura novamente contra Moisés e Arão. Dizem: vocês mataram o povo do Senhor. Uma nuvem desce sobre o tabernáculo. A glória do Senhor aparece. Deus avisa a Moisés: afastem-se, pois vou consumi-los. Moisés e Arão intercedem mais uma vez. Uma praga começa a se espalhar entre o povo. Arão corre com o incensário, intercedendo, colocando-se entre os vivos e os mortos. E a praga cessa. Mas o coração do povo ainda não estava convencido. E então, Deus decide falar de forma que ninguém mais pudesse negar. O Senhor ordena a Moisés: pega de cada tribo uma vara, 12 ao todo. Escreve o nome de cada líder em sua vara. E na vara de Levi, escreve o nome de Arão. Coloca-as diante da arca do testemunho, a vara do homem que eu escolher.
florescerá. O povo observa. São pedaços secos de madeira, mortos, impossíveis de dar fruto. Mas ao Deus que faz brotar água da rocha, o impossível é apenas uma chance de revelar sua glória. As varas são deixadas durante a noite no tabernáculo. Na escuridão do santo lugar, repousavam 12 varas, idênticas, sem vida, mas uma delas carregava um segredo celestial que, ao amanhecer, mudaria o destino de toda uma nação. O que aconteceu naquela noite? Qual vara floresceu? E o que Deus estava realmente dizendo ao povo com esse milagre silencioso, mas devastador? Não perca o próximo capítulo. O céu estava silencioso e o povo ansioso. No coração do acampamento, o tabernáculo guardava o segredo do Altíssimo. Ao amanhecer, Moisés se levanta com o coração firme, mas os passos carregados de reverência. O povo o observa de longe, ninguém ousa se aproximar do Santo dos Santos. Ele entra no santuário, com o rosto iluminado apenas pelas tochas. As varas estavam ali, repousando onde Deus havia mandado. O que ele encontraria? E diante dos olhos de Moisés, o impossível havia se tornado realidade. Entre as 12 varas, apenas uma havia se transformado. A vara de Arão não apenas floresceu, mas brotou botões, flores e frutos maduros, amêndoas. Era como se em uma única noite ela tivesse passado por todas as estações da vida. Brotar, florescer e frutificar. Moisés, impactado, diz em tom solene: "O Senhor escolheu Arão." Ele recolhe as varas e sai para mostrar ao povo. Quando o povo viu, não havia mais espaço para dúvida. O silêncio dominou o acampamento. Todos caem de rosto em terra, a murmuração se cala, a rebelião morre naquele instante. Israelitas em uníssono: "Eis que morremos. Quem pode se aproximar do Senhor sem ser consumido?" O medo do Senhor se espalha, mas mais do que julgamento, a vara traz uma mensagem de reconciliação. Deus não apenas mostrou quem havia escolhido, mas revelou que sua escolha floresce com vida, mesmo após o deserto da dúvida. E então, o milagre não foi esquecido. O Senhor ordenou que a vara fosse guardada, como um lembrete eterno. Deus diz a Moisés: "Coloca a vara de Arão diante da arca do testemunho, como sinal para os filhos rebeldes, para que cessem suas murmurações e não morram." Ali, junto às tábuas da lei e o maná, a vara de Arão seria guardada. 3 testemunhos eternos. A lei que revela o padrão divino, o maná que sustenta no deserto, a vara que floresceu, prova de que Deus escolhe e dá vida. Mas com a escolha vem o peso. Arão, agora confirmado por Deus diante de todos, sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele não buscou a posição, mas foi chamado. Ele não impôs sua autoridade. Deus está circulando. Arão chora. Não por orgulho, mas pelo temor de Deus, que transforma madeira morta em vida abundante. A liderança verdadeira não floresce por ambição, mas pela submissão. Ali ela permaneceu por gerações, uma simples vara, um milagre silencioso, um testemunho eterno de que Deus não apenas escolhe, Ele faz florescer. Mas o que representava essa vara no coração da história de Israel? E como esse sinal se tornaria sombra de algo ainda mais glorioso que estava por vir? No próximo capítulo, o mistério se aprofunda. O tempo passou. A poeira do deserto continuava a ser levantada pelos pés de um povo que andava entre o céu e a areia. A vara ainda florescia,
mas os corações começavam a esquecer. O povo seguia. A nuvem ainda guiava de dia, o fogo de noite, a arca ia à frente, e com ela, o testemunho. Mas com o tempo, o milagre se tornou rotina. A vara ficou oculta, escondida entre véus e símbolos, apenas visível aos olhos sacerdotais. O sinal mais impressionante da escolha divina começou a ser ignorado. Uma nova geração cresceu, ouvindo sobre a vara, mas sem ver seu florescer. Os filhos daqueles que viram a terra se abrir, que presenciaram o brotar da amendoeira, agora viam apenas um cajado dentro de uma arca. Alguns acreditavam, outros duvidavam. Era apenas uma história? Um jovem pergunta ao pai: ela realmente floresceu? Ou é só uma lenda para manter Arão no comando? A dúvida silenciosa que uma vez se alastrou entre os líderes, agora crescia no coração dos filhos. E quando se esquece o sinal, se despreza a presença. Décadas depois, mesmo após entrarem na terra prometida, Israel se esquece do milagre. Os sacerdotes tornam-se apáticos. O sagrado se torna comum. A arca ainda está lá. A vara ainda está relacionada dentro dela, mas poucos se lembram de sua história. O que foi símbolo de vida, agora é tratado como objeto. O que foi sinal de amor é ignorado como relíquia. E então, o pior acontece. O que era sagrado é profanado. O que era símbolo de escolha é tomado pelos inimigos. Durante os dias de Eli, o sumo sacerdote, Israel está em guerra com os filisteus. E em desespero, leva a arca da aliança para o campo de batalha, como se fosse um amuleto. A fé se perdeu. Restou só o objeto. Na batalha, Israel é derrotado. Hofni e Finéias, filhos de Eli, são mortos, e os filisteus tomam a arca como troféu. A vara que floresceu agora jaz nas mãos dos ímpios. Mas mesmo esquecida pelos homens, a vara ainda era lembrada por Deus, e sua presença não pode ser zombada. Os filisteus colocam a arca no templo de Dagon, seu deus. Na manhã seguinte, o ídolo está caído com o rosto no chão diante da arca. No outro dia, está com cabeça e mãos cortadas. Pragas se espalham por toda a cidade. Tumores, ratos, medo. Eles tentam mudar a arca de cidade, e as pragas os seguem. Um dos príncipes filisteus grita: devolvam isso ao Deus de Israel, antes que todos morramos. E assim, mesmo esquecida, mesmo desprezada, a arca, e com ela, a vara que floresceu, retornam, pois o que Deus escolhe, ninguém pode apagar. O que Ele faz florescer, o tempo não pode secar. Mas o que aconteceu com a vara depois disso? Será que ela ainda florescia e o que ela profeticamente apontava para o futuro? No próximo capítulo, mergulharemos mais fundo nesse mistério. Ela partiu em meio à vergonha, mas voltou envolta em temor. A arca retornava e com ela a vara que floresceu. Após 7 meses nas mãos dos filisteus, a arca da aliança retorna para Israel. Não por força humana, mas porque o próprio Deus moveu os corações dos inimigos. Chega à cidade de Bet-Semes. Os israelitas a recebem com alegria, mas também com descuido. Alguns olham dentro da arca, desrespeitando sua santidade. Muitos morrem. O símbolo voltou, mas o respeito pela presença ainda era frágil. Durante 20 anos a arca pediu em silêncio. A vara ainda estava lá, mas já ninguém conhecia dela. Ela é levada para Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Ali fica esquecido por décadas. A geração que viu seu retorno morre, e a nova geração cresce sem sequer se lembrar da vara que um dia floresceu. O símbolo da escolha divina havia se tornado apenas uma lembrança sussurrada entre antigos. Mas então,
Deus levanta um homem segundo o seu coração, e ele anseia pela presença. O jovem rei Davi deseja trazer a arca de volta a Jerusalém. Ele entende que a glória de Israel não está na espada, nem no trono, mas na presença de Deus. Com reverência, aprovação e festa, ele prepara o caminho. Levitas a carregar, instrumentos tocam, o povo dança. A presença estava voltando, e com ela, o testemunho de que Deus ainda faz florescer. Mas a vara era mais do que história. Era sombra, sombra de algo ou de alguém. A vara de Arão era madeira morta, sem raiz, sem vida, mas Deus a fez florescer. Séculos depois, outra madeira seria elevada, também seca, também símbolo de infecção, mas nela brotaria a vida eterna. A vara de Arão apontava para a cruz, para o justo rejeitado, que floresceria entre os mortos. Assim como Arão foi escolhido entre os irmãos, Jesus seria escolhido entre os homens. E a cruz, desprezada por muitos, se tornaria o lugar onde o impossível floresce: perdão, reconciliação e vida eterna. Arão foi sacerdote por um tempo, mas Jesus é sacerdote para sempre. A vara que floresceu foi sinal da escolha sacerdotal de Arão, mas o verdadeiro sacerdócio seria eterno, celestial, sem falhas. Jesus não trouxe uma vara. Ele foi a própria vara viva, rejeitada, crucificada, mas que ao terceiro dia floresceu da morte. A cruz seca sua seiva, mas a ressurreição fez brotar frutos eternos. O que era apenas madeira tornou-se árvore da vida. O que era apenas símbolo tornou-se realidade eterna. A vara que floresceu agora vive em todo aquele que crê. Mas o que aconteceu com a vara original? Será que ela sobreviveu aos séculos? E qual o papel dela na arca que desapareceu da história? No último capítulo, revelações surpreendentes te aguardam. Ela havia sido o centro da esperança, o trono invisível do Altíssimo entre os homens, mas em meio às cinzas da destruição, a arca desapareceu. Ano 586 AC, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém. O templo é saqueado e destruído. Muitos tesouros sagrados são levados para a Babilônia, mas a Arca da Aliança não está entre eles. Ela simplesmente desaparece. Nem os soldados a encontraram, nem os profetas a mencionaram com claro. A arca sumiu, e com ela, a vara que floresceu. Desde então, muitos procuraram a arca, arqueólogos, governos, teólogos, mas o mistério permanece. Alguns dizem que a arca foi escondida por Jeremias numa caverna no Monte Nebo. Outros, que foi levado para o céu, como sugere o livro do Apocalipse. Apocalipse 1:19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Mas onde está a vara, o símbolo da escolha, o milagre da vida entre os mortos? A vara está com a arca, e a arca está com Deus. Mas Deus nunca deixa seu povo sem testemunho. A vara de Arão foi um sinal, um símbolo, um lembrete da autoridade de Deus e da escolha divina. Mas em Cristo, Deus não nos deu um sinal. Nos deu o próprio Filho. Agora, a vida que brotou da madeira não está escondida numa arca, mas vive nos corações daqueles que creem. O testemunho agora somos nós. Cada vida transformada, cada alma que floresce onde só havia morte. A história da vara que floresceu não termina com um objeto perdido. Ela termina com um chamado. Assim como Deus fez florescer o inesperado, Ele continua hoje fazendo vida brotar onde só havia sequência. Em cada deserto há uma promessa.
Em cada madeira seca há uma semente invisível que só o sopro de Deus pode ativar. A vara perdida se tornou a vida encontrada. A pergunta não é onde está a vara que floresceu. A pergunta é: você tem florescido? Ou ainda está seco, esperando o toque do Eterno? A vara que floresceu não é apenas uma história antiga. É um lembrete eterno de que quando Deus escolhe, até o impossível floresce. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa florescer outra vez. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias bíblicas profundas como essa. E agora um convite especial. Se você achou poderosa a história da vara que floresceu, prepare-se para a próxima jornada. O mistério do maná escondido, uma história recheada de sinais celestiais, provisão sobrenatural e o alimento oculto que aponta para o Messias. Não perca, em breve aqui no canal. E lembre-se, quando Deus está presente, até a madeira morta floresce.